Teve Só um. os muito soberbos acham que o seu conhecimento está completo. Saravá os marinheiros! As marujadas. Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa. Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa. Olha lá, seu canoeiro, que o mar não é lagoa. Olha lá, seu canoeiro, que o mar não é lagoa. Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa. Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa. Olha lá, seu canoeiro, que o mar não é lagoa. Olha lá, seu canoeiro, que o mar não é lagoa. Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé. Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé. Eu vim, eu vou no balanço da maré. Eu vim, eu vou no balanço da maré. Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé. Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé. Eu vim, eu vou no balanço da maré. Eu vim, eu vou no balanço da maré. Meu pai bebeu, bebeu e não me deu. Minha mãe bebeu, eu não sei se vai me dar. E assim eu vou bebendo na maresia do mar. E assim Salve. Salve, tudo bem? Bem, amigo. Oh, graças a Deus. Aí começamos hoje então, pela primeira vez aqui, falando com uma entidade da linha dos marinheiros. Qual que é o nome do senhor? Capitão Marinho. E capitão quer dizer que é de uma hierarquia mais superior? Eu comecei como marujo e me tornei capitão depois. Mas, começou como marujo no mundo espiritual. Não, no mundo material. Ah, Capitão Marinho é o nome de uma corrente espiritual, assim como existe Martim Pescador, assim como existem outras correntes. tá. É o nome da linhagem essa. Isso. E dentro da linhagem a hierarquia não funciona assim também? Porque Não, Exu a gente sabe que tem coroado, depois tem, né? Essas hierarquias. existe no, no campo daqueles que se denominam corrente dos marinheiros, uma série de linhas. Dentro dessas linhas existe uma hierarquia, mas essa hierarquia não é expressa com esses títulos. Ah, entendi. E não é expressa com título nenhum no final, é sentido entre vocês, é assim? Isso. Na minha última experiência na matéria, Uhum. eu fui médico na Rússia. Meu nome era Dmitri. Eu exercia medicina, mas eu deixei o exercício da profissão da maneira como eu exercia para realizar a minha verdadeira paixão, que era navegar. Iniciei num navio mercante como marinheiro e, com muitos anos de trabalho, me tornei capitão. Mas nunca deixei o exercício da medicina para aqueles que precisavam, as viagens que fazíamos. E esse era um era um adicional, por assim dizer, né? Porque para se tornar capitão e você ser médico deve ajudar bastante. Ajudava. Mas aqueles também que eram capitães e não tinham médico, e não eram médicos, eles tinham médicos, né? Sim. Nem todos os navios tinham médicos, muitos não tinham. Mas é sempre bom alguém que tenha, de alguma maneira, alguma forma de lidar com essas questões quando você está em alto mar. O senhor acreditava em vida após a morte? Eu não acreditava nem desacreditava.
Nessa experiência eu não vivi esse aspecto com intensidade. Mas quando desencarnei e acordei, eu estava no fundo do mar. Nossa. E me ajudaram a me recuperar. E o agrupamento que me acolheu depois que eu me recuperei, me convidou a ingressar nessa corrente de trabalho, onde obviamente comecei por baixo e hoje estamos aqui exercendo um trabalho mais ostensivo. Sim. E o senhor morreu do quê? No naufrágio. Foi por causa de pirata? Não. Foi um acidente. O senhor ficou com raiva de alguém? Não. Foi acidente, né? Acidentes acontecem na tempestade. Sim. Na tempestade houve um naufrágio. Uhum. Vou ficar com raiva de quem? Claro. Sim. Então, vamos Eu fazer vivi assim. aquilo que gostei. Foi uma vida que valeu muito a pena. Fiz aquilo que o meu coração pedia. Ajudei quem quis ajuda e estava ao meu alcance. Fui feliz. Não tenho do que reclamar. E hoje eu sou feliz aqui no mundo espiritual. Tá certo. E a hora que o senhor acordou do outro lado, tinha alguém esperando? Seu pai, sua mãe, algum parente? Tinha um amigo. Um amigo. Sim, ele estava ao lado do local onde eu me encontrava deitado. E aí ele conversou comigo, me explicou. E aí eu fui me recuperando aos poucos durante algum tempo. E depois dessa recuperação, eu fui chamado a estudar e a me preparar para um trabalho com essa corrente aquática do espaço. A corrente do fundo do mar. Tá certo. E o que envolve esse estudo que o senhor fez de aprendizado? Existe um estudo geral que todos passam para entender como funcionam os processos energéticos, a vibração aquática, como isso atua. Uma série de estudos que são importantes e cada um vai aprofundando seus estudos de acordo com as suas aptidões e com seus gostos pessoais. E o fato do senhor ter sido capitão foi o que levou o senhor a estar na linha dos marinheiros? O fato de eu ter vivido uma experiência de maneira contundente nas águas me fez ter afinidade emocional, vibratória, mental com esse trabalho ligado à corrente aquática. Não ter sido necessariamente capitão, mas o meu amor pela água, pelo mar, me fez ter afinidade com essa corrente. Isso quer dizer que o senhor trabalha sob a energia do orixá Iemanjá? Sim, Aham. Então não seria o caso que todos os marinheiros trabalham para Iemanjá. todos os marinheiros trabalham para Iemanjá porque ela sustenta essa linha. Mas cada marinheiro tem a sua regência pessoal. Ah, certo. Ou seja, é como se tivesse algo na estrutura da linha do marinheiro e depois vai ficando mais específico conforme a atividade de cada um. Exatamente. E nisso daí tem aquele orixá Ogum, se ele trabalha com, né, ou Oxóssi e assim vai. Cada um tem a sua regência e a sua vibração pessoal, mas todos são abraçados pela vibração de Iemanjá que sustenta esse trabalho. Certo. Assim como os caboclos são todos sustentados pela força vibratória de Oxóssi e as outras linhas. E o senhor tem algum subordinado?
Sim, aqueles que são os nossos auxiliares e que trabalham conosco. E qual relação o senhor tem de chefe subordinado com ele? O senhor dá ordem? De respeito, de deferência, de poder ensinar, de amizade também. Isso não quer dizer que não se tenha pulso para organizar todo um trabalho, Claro. mas todos nós estamos evoluindo e progredindo e a serviço do bem. Por isso estamos todos no mesmo barco, todos nos respeitando e todos somando esforços para algo positivo. Tá certo. E quando a primeira vez que o senhor ouviu falar sobre trabalhar na Umbanda, como o senhor se sentiu? Não senti nada porque não sabia o que era Umbanda. Você falou, tá bom, vamos ver qual é que é, né? Foi mais ou menos assim? Foi. Tá certo. Então aí, depois que o senhor descobriu o que que era Umbanda, o senhor achou que isso foi uma sacada legal do alto astral? O que que o senhor acha da Umbanda, do momento do Brasil? E como que a sua linha é importante para todos nós? A Umbanda é um movimento muito interessante, porque ela abarca diferentes origens, diferentes correntes vibratórias, diferentes linhas de pensamento, com uma amplitude e uma generosidade muito grande. Não só a Umbanda, mas como o Brasil, ainda existe uma visão muito fechada em muitos aspectos, mas o Brasil vem à frente de outras nações nesse aspecto, sendo aberto a uma pluralidade, a uma diversidade, que é o caminho da evolução, do bem-estar, de uma comunhão social. Quanto mais se tem luz, o que é luz, moço? Luz é lucidez, luz é consciência. Quanto mais consciência se tem, mais abrangência mental se tem, menos preconceito se tem. Entendi. E a linha do marinheiro vem trazer o que para esse momento que a Terra está vivendo? Vem trazer uma série de processos bioenergéticos, vem trazer uma vibração aquática que favorece o fluxo de determinadas energias, vem trazer principalmente um apoio para o equilíbrio do ser humano. Nossa. Então, vamos chegar então já a essa pergunta. Hoje a gente sabe que é uma linha muito importante a dos marinheiros e em várias casas já se tem uma gira só para esta linha. O que que o senhor faz enquanto está no mundo espiritual de trabalho? E depois, se o senhor puder comentar o que que o senhor faz enquanto no mundo físico incorporado? Cada agrupamento, e não pense que nós marinheiros trabalhamos apenas na Umbanda, nós trabalhamos em uma série de correntes espiritualistas, não necessariamente com esse arquétipo que nós usamos dentro da Umbanda, mas nós também estamos lá. Cada agrupamento tem o seu meio de trabalho, a sua forma de nos ver, mas aqueles que podem disponibilizar um tempo, um espaço, para que seja realizado um trabalho específico com essa corrente, é algo muito positivo para todos. O que eu faço na espiritualidade? A minha especialidade é o campo da saúde, o campo da integridade, principalmente o campo da saúde mental, emocional e física. Dentro de um atendimento espiritual, eu converso, eu troco experiências, eu procuro direcionar, procuro isolar alguns fluxos negativos e mostrar às pessoas o que as estão levando a um desequilíbrio. Faço também cirurgias espirituais. Nossa.
que isso seja necessário, trabalho com os cristais. Com os cristais e com a água do mar, eu faço as cirurgias espirituais. Nossa. Então, assim, parece que não, porque a gente não vê, mas a atividade que o senhor exerce é muito importante para a gente. Todas as atividades são importantes e têm o seu valor, porque senão elas não existiriam. Mas sim, é uma atividade que tem uma importância, assim como a de todos os outros irmãos. O senhor não pensa em reencarnar? Se vier um convite, a gente vai estudar aí. É uma possibilidade, por que não? Eu gosto muito dessa terra. Quais são as principais diferenças entre a vida do encarnado e a vida do espírito? Na matéria, vocês têm uma série de recursos para desenvolver determinadas habilidades e vocês têm mais tempo. No espaço, tudo é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Nós não estamos protegidos pela matéria. Não temos tanta intensidade em alguns aspectos. Evolui-se, cresce, aprende-se aqui também. Mas vocês têm uma intensidade muito grande aqui que favorece o entendimento de algumas coisas. O senhor acha que a gente evolui mais rápido encarnado ou desencarnado? Depende do aproveitamento, mas com certeza as condições dessa terra favorecem muito a evolução. Conseguiria-se, por acaso, viver sem precisar encarnar, só de espírito? Se nós somos espíritos que estamos no ciclo reencarnatório, nós podemos passar grandes períodos sem encarnar, mas acabamos voltando ao encarne, a menos que já tenhamos transpassado esse ciclo para um próximo. A gente ouve dizer em algumas literaturas que o que retarda o tempo de reencarnação, sobretudo para os magos negros, é o roubar do corpo, da energia que é liberada quando a pessoa morre do corpo do duplo etérico. É assim que vocês fazem para demorar para reencarnar? Não precisamos disso. Eu respeito as opções e a conduta de cada um, mas acho de uma pobreza muito grande ficar se aproveitando de restos de energia daqueles que acabam de desencarnar para isso ou para aquilo. Nós temos outras fontes de canalização e quando for o momento de encarnar, eu virei com muito prazer, com muita alegria. É verdade que esses espíritos que trabalham mais próximos da matéria, por estar lidando e trabalhando e se envolvendo tão frequentemente dentro do fluido que é próprio da Terra, que é como se eles estivessem ainda vivendo um tipo de encarnação semi-material. Eles acabam estando mais próximos a uma energia material, mas é bem diferente. Sim, é diferente. Mas por conta disso, não pode ser que as atividades tão próximas da matéria ajudem no fator tempo de estada no mundo espiritual antes de ter que reencarnar? Amigo, o que organiza o tempo do encarne é uma consciência, que é do próprio espírito, juntamente com uma consciência superior que organiza o processo e o plano de reencarnação. Quando se tem que encarnar, e é imprescindível, se encarna. Mas muitas vezes temos escolha, podemos deixar para depois, ou decidir irmos antes, se houver possibilidade. No momento em que eu me encontro aqui, eu estou vivenciando e aprendendo muitos aspectos. Para mim não seria um momento de um encarne,
Mas se for necessário, eu vou. Porque gosto da Terra. E vocês têm muitas possibilidades. Nunca foi tão interessante viver nessa Terra. Vocês têm cultura de todos os lugares, vocês têm uma globalização, vocês têm alimentos de todos os lugares, arte de todos os lugares, conhecimento de todos os lugares, de todos os povos à disposição. Deveria se aproveitar mais a possibilidade da vida nessa terra. Quantos não perdem a sua vida sentados no sofá, olhando para isso ou para aquilo, se revoltando com isso ou com aquilo, em vez de viverem verdadeiramente a experiência dessa matéria? Quem resiste o fluxo natural das coisas ou o momento de encarnar, a gente lê que acaba a parte perispiritual ficando deformada. No Espiritismo a gente sabe que o espírito nunca regride, mas a forma dele pode se deformar, é isso mesmo? A forma dele se deforma quando ele se negativa de tal maneira a perder a sua forma. Muitas vezes ele pode escolher não encarnar nesse momento, mas não necessariamente por isso ele vai ter uma queda. Às vezes ele está vivendo outras experiências no plano espiritual que estão enriquecendo a sua vida, a sua visão e a sua evolução. E mais tarde ele pode voltar a encarnar. Entendi. O senhor agora, nesse momento aí da sua existência, qual que é a sua motivação presente? O senhor quer virar um preto velho? O senhor quer... Qual que é a sua motivação presente? Continuar exercendo o trabalho que eu exerço e aprendendo mais e podendo atingir a mais pessoas e auxiliar as pessoas na compreensão do seu processo de integridade, que é a minha paixão. Fazer com que as pessoas entendam como funcionam os fluxos da sua saúde, para que tenham bem-estar e para que aproveitem a vida verdadeiramente. Não pretendo me tornar outra denominação, mas pretendo exercer com amor, com vontade, aquilo que me foi dado. O que causou essa sua motivação, essa sua inspiração de fazer tantas coisas belas como o senhor descreveu? Cada um tem o seu coração, cada um tem a sua aptidão. Assim como você tem aptidão para se comunicar, para trocar e para levar esse conhecimento, eu tenho vocação, aptidão e amor por amparar as pessoas no aspecto do conhecimento, principalmente no campo da saúde. E é com esse coração que eu faço, assim como é com esse coração que você faz as suas coisas. É verdade mesmo. E qual que é a duração que isso vai ter para o senhor? E estamos todos no mar, à deriva, dependendo das nossas atitudes, claro, mas dependendo também do fluxo das coisas. É sábio aquele que vive um dia de cada vez. O senhor tem algum instrumento de trabalho que o senhor poderia mencionar? Por exemplo, tem Exu que usa tridente e assim vai. Para o trabalho na matéria, eu uso os cristais e a água salgada para as operações espirituais. Tem relatos que, enquanto eu durmo, o meu espírito sai do corpo e trabalha ajudando em algum hospital, em alguma colônia. O senhor tem algum desses tipos de trabalho também? Existem espíritos encarnados que têm conosco laços de amizade e têm interesse no aprendizado e até no apoio a esse trabalho. Esses espíritos podem ser por nós trazidos para acompanhar e aprender com esse trabalho, trazendo até o seu ectoplasma material para auxiliar. É tão bom, né? Ou seja... Mas isso acontece por um processo de interesse e afinidade. Sim. Então... Aquele que tem interesse
esse aprendizado e tem afinidade com o agrupamento espiritual, pode ser trazido durante o sono. Ou seja, a pessoa vai ali trabalhando enquanto encarnado e enquanto dorme, vai construindo algo que quando chega aí já está quase completo. Nem que seja conhecimento esse algo. Não quase completo. Tudo tem para ser complementado, mas já vai sendo construída uma base. Sim. Pergunte ao mentor de maior grau de vibração que você conhece se o conhecimento dele está completo. Ele vai Eu falar. tenho certeza que ele vai lhe responder que não. Sim. Só os muito soberbos acham que o seu conhecimento está completo. Nossa, realmente. Porque é relativo também, né? Completo em relação ao quê? Mesmo a um assunto só, acredito que seria impossível estar com o conhecimento absolutamente completo. Então O o campo senhor... de atuação onde eu tenho maior conhecimento, destreza e desenvoltura é o campo da integridade, o campo da saúde, o campo da energética humana. Mas mesmo assim, muito ainda posso aprender e aprofundar. Então uma pessoa, por exemplo, que hoje se vê como um zero à esquerda, pode muito bem ter sido um médico numa outra encarnação e, enquanto dorme, ajudar em alguma colônia espiritual. Sim. Mas se ela se vê como um zero à esquerda, a atração dela não deve estar boa para que ela se afinize com faixas vibratórias positivas. Certo. Então vamos lá. O marinheiro. O universo, Aham, moço, aham. ele não teima com ninguém. Tudo aquilo que nós escolhemos, ele diz amém. Onde você se coloca, você está. Se você se coloca como um zero à esquerda, assim será. Se você se coloca como um comunicador que vai levar boas palavras, boas propostas de reflexão a muitas pessoas, assim será. Se você se coloca como um grande líder, assim será. Basta querer, basta buscar, basta ter vontade, tenacidade e persistência. Então, eu quero falar sobre o marinheiro. O marinheiro, quando chega, ele vem assim, balançando. Alguns dizem esse já chega bêbado. Alguns dizem esse chega representando a necessidade do equilíbrio. Cada um vai dizendo uma coisa. O que que o senhor, como o marinheiro, capitão, o que que o senhor diz a respeito do jeito que vocês chegam e a representação da linha do marinheiro na Umbanda? Quando nós nos manifestamos, nós estamos repletos de magnetismo aquático. E o magnetismo que nós trazemos, ele é propício a que se balance um pouco. Nós sentimos essa alteração energética. Mas depois de um momento em que chegamos, muitos de nós paramos num lugar, até com algum leve balançar, mas paramos num lugar para desenvolver o trabalho que aqui viemos desenvolver, não é mesmo? Sim. Isso nada mais é do que o magnetismo do mar que nós trazemos e com o qual trabalhamos. Nossa. E como que faz pra gente ter afinidade com a linha do marinheiro? Se voltar para ela, procurar sentir, procurar estudar, procurar conversar mentalmente e buscar essa afinidade. Tudo aquilo que nós temos é criado por nós. Se se quer conhecimento, busca-se conhecimento. Se se quer amor, busca-se amor. Se se quer afinidade com uma vibração espiritual, busca-se essa afinidade. E nós abriremos as portas e os nossos corações para podermos comungar dessa união. Depois da primeira vez que o senhor incorporou num aparelho de algum espírito encarnado, até hoje,
o senhor percebeu, aprendeu o que em termos de dificuldade de passar mensagem ou facilidade de passar mensagem? O que o ser humano tem feito para facilitar que vocês hajam, vamos dizer assim, sem qualquer interferência nossa? Os aparelhos têm limitações. Tudo tem limitações. Mas nós procuramos driblar essas limitações. E claro que quanto mais dedicado é um aparelho com relação aos estudos e com relação à sua mente, a abrangência que essa mente pode ter, melhor é a nossa condição de trabalho. Mas nós também aprendemos na manifestação, na matéria, porque aprendemos a ter uma amplitude de pensamento muito maior. São vidas, experiências, olhares, histórias totalmente diferentes das nossas. E com isso nós vamos nos enriquecendo. E enriquecendo o nosso conhecimento até para podermos ajudar com mais propriedade os outros que nos procuram. E nos ajudar ampliando a nossa consciência e assim gerando luz, porque luz é lucidez, lucidez é consciência. Os marinheiros trabalham normalmente, ou melhor, gostam de trabalhar normalmente com um aparelho cuja consciência seja semi ou inconsciente ou consciente, na mediunidade. Nós não fazemos essa espécie de distinção, mas gostamos quando existe a possibilidade de deixarmos aquilo que podemos aprender juntos no mental daqueles que nos auxiliam como aparelhos, porque assim evoluímos em conjunto. Qual que é, então, a diferença entre a mediunidade consciente e a pessoa agir ali só baseado na intuição dela? Vocês dão muitos nomes, mas a pessoa que está num processo de incorporação e a pessoa que está num processo de forte irradiação podem realizar atuações muito parecidas. Depende da experiência mediúnica, da necessidade de cada um, da maneira de trabalhar do amigo espiritual que lhe acompanha. Depende de uma série de variantes, mas não necessariamente porque alguém não incorpora, esse alguém não está trabalhando com os amigos espirituais que lhe assistem realizando um trabalho louvável. Alguns espíritos apontam para que a incorporação venha a não deixar de existir, mas dar lugar a algo mais intuitivo, mais consciente, mais sentimental, assim. O que o senhor tem a dizer? A incorporação tem muito valor, a intuição tem muito valor, são processos que se aproximam, são processos que se diferenciam em alguns pontos e todos têm sua razão de ser. A incorporação não vai deixar de existir nem diminuir tão drasticamente, mas sim um maior número de pessoas que não vão manifestar-se através da incorporação, mas sim através de uma forte intuição, de uma clareza, de uma vidência, de uma percepção, surgirão. E é preciso que essas pessoas sejam bem preparadas. É preciso que os dirigentes dos agrupamentos estejam preparados para lidar, para orientar, ensinar e preparar essas pessoas para que elas trabalhem com a sua mediunidade, auxiliando o conjunto, crescendo, trazendo informações, como já vem acontecendo com a incorporação. Isso não acontece ainda mais porque as pessoas não têm segurança, têm dúvidas, não deixam fluir como poderiam, porque não foram preparadas e não receberam apoio para isso. Mas caminhamos nesse sentido. Qual é uma coisa assim que o senhor tem visto que tem acontecido e que se mudasse facilitaria para os espíritos e até para a própria religião que professam, no que concerne o comportamento do médium durante a semana antes do trabalho espiritual? A falta de estudo,
o excesso de crítica, Nossa, a fala. necessidade de se achar dono da razão. Quanto mais o espírito evolui, maior a sua capacidade de compreensão das realidades alheias. Quanto maior a compreensão de um médium, melhor médium ele será. O senhor tem uma série de conceitos morais extremamente arraigados, Uhum. como todos. Sim. Se aparece uma pessoa que precisa de uma orientação, mas que ela não segue a moral que o senhor professa, Claro. o guia espiritual que lhe acompanha vai ter extrema dificuldade em passar a mensagem dele passando por cima dos valores que o senhor acha certo. Sim. Então é até abrir um pouco mão aí da necessidade não só de estar certo, mas de que só tem um jeito de falar sobre a mesma coisa. Exatamente, certo e errado existe, moço. Não existe. Existe o certo para você. Existe aquilo que funciona, que faz bem a você. E desse você não deve abrir mão. Mas não se deve achar que o outro deve professar o nosso certo. Fazer com que o outro abra mão da experiência dele, das convicções dele, por aquilo que nós achamos que funciona. Ou que funciona, mas para nós. O outro tem outra história, outra caminhada, outra experiência. E deve vivê-la da maneira que escolher. E isso é fundamental para a evolução dele. Se você tolhe a possibilidade de uma pessoa escolher para que ela viva de acordo com aquilo que você acredita, você está atrapalhando o caminho dela. É como se a pessoa chega para mim, pede um copo de água, eu vou lá e já desço-lhe na cabeça um balde todo cheio e todo frio. Exatamente. Aí antes de ajudar, assusta e deixa a pessoa doente. Mas às vezes tem gente que quer ajudar de verdade, né? E joga o balde, mas não presta atenção. Quer ajudar de verdade, mas não sabe ter respeito Uhum. pelo próximo. Por melhor que seja a sua intenção, não estou dizendo que essas pessoas estão erradas, porque o errado não existe. Essas pessoas ainda não desenvolveram a sensibilidade de compreender e respeitar o próximo. Uhum. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre respeito. Qual que é o seu entendimento sobre o livre-arbítrio e o destino? Existe livre-arbítrio? Total e absoluto. Total, absoluto e? Irrestrito. Existe um planejamento que fazemos, mas podemos mudá-lo diariamente. Porque a gente ouve dizer que o livre-arbítrio consiste nas escolhas que se faz antes de se encarnar. E daí, uma hora que está aqui, já era. Tudo que decidiu lá vai acontecer aqui. Até porque é uma forma de garantir que as sincronicidades aconteçam quando tiverem que acontecer. E o senhor está dizendo que pode ser mudado a qualquer hora, ou seja, porque todo dia também a gente dorme e pode voltar lá e repensar. Nós repensamos, nós tomamos outras atitudes, tomamos caminhos diferentes daquilo que imaginamos inicialmente. Uhum. Isso vai mudar, inclusive, a sincronicidade, os acontecimentos todos. Quando a gente ora por alguém, ou a gente vibra por alguém que tem suas provas da vida a superar, tipo seu karma, que nem as pessoas dizem. Até que ponto a nossa oração consegue interferir? Oração é sempre algo positivo sendo emanado. Mal não faz, mas determinadas determinações de magia não devem ser feitas. Eu determino que seja retirado do caminho do outro isso. Nunca se faz. Porque senão você está comprando um processo, um fluxo que não é seu, atrapalhando o outro e atrapalhando a si.
Mesmo se for por amor. mesmo se for por amor. Claro que quando nós não conhecemos o que nós estamos fazendo, nos é dado um desconto. Mas nós não devemos atrapalhar o próximo. Devemos sim procurar auxiliá-lo, conversando, abrindo os nossos braços, dizendo coisas positivas, não dizendo faça isso, faça aquilo, mas dizendo coisas positivas, incentivando e convidando-os a uma maior reflexão. É a reflexão, parece que é a chave de tudo. Exato. Hum. No meio espiritualista, muitas vezes volta-se toda a atenção para ajudar o próximo e nenhuma atenção para ajudar a si. Mas é fundamental que nós busquemos uma maior compreensão e uma maior abrangência em nosso mental, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos entender, para que possamos ter mais abrangência, mais entendimento, mais respeito. Eu clamo aos médiuns, sejam eles de incorporação, sejam não de incorporação, que procurem, tenham as suas visões de mundo, seus valores para si, mas não tenham verdades absolutas ou valores arraigados, porque isso vai esbarrar na mensagem dos mentores, vai atrapalhar uma orientação. Vamos fazer uma suposição. Vamos. Uma pessoa está triste porque foi abandonada pelas pessoas que com ela conviviam. Ok? Sim. Essa pessoa vai buscar uma orientação de alguém, incorporado ou só intuído. Não importa. Dizendo que está querendo se abrir para novas amizades, novos amores, novas experiências. E encontra um médium que acaba de sofrer uma desilusão grande. Independente daquilo que venha como intuição, esse médium vai carregar, por mínimo que seja, a mensagem das suas impressões pessoais. E é muito provável que isso acabe se tornando um sinal de alerta. Olhe, tome cuidado, não se abra, porque você pode quebrar a cara. Porque aquele médium acabou de viver aquela experiência. Sim. E muitas vezes, eu não estou dizendo que esse médium está de má vontade ou fazendo algo por vontade ou mistificando tão pouco. Mas vai ser muito difícil que aquele médium consiga manifestar a mensagem dos espíritos que lhe acompanham de maneira clara. Se esse médium é melhor treinado, tem uma maior consciência, ele pode vir a não atrapalhar, mas a travar um pouco essa comunicação, ou a reduzir muito daquilo que poderia ser falado, muito acaba sendo reduzido pela sua resistência. Ele percebe que ali é um ponto onde ele tem conflito, divergência, então a comunicação acaba sendo reduzida a poucas palavras. Mas aquele que abriu-se completamente para a diversidade, para o entendimento que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vida, que as desilusões são criadas por nós mesmos. Porque o que é uma desilusão, meu amigo? Se não uma expectativa não correspondida. O próprio nome nos ensina. Ilusão. Você criou uma ilusão, e aí quando você teve contato com a realidade, você se desiludiu e sofre. Aquele que tem compreensão dessa amplitude, ele vai ser um melhor médium. Aquele que não tem nenhuma compreensão vai acabar atrapalhando a comunicação. Aquele que tem alguma, ele pode reduzir muito a mensagem. Mas aquele
que se entrega completamente e aprende a respeitar a experiência e o caminho de cada um completamente, tende a poder passar uma mensagem o mais limpa possível. Então seria mais ou menos assim. Também nesse desenvolvimento, cultivar a arte de separar o que é lá fora e o que é aqui dentro. Ou seja, Exatamente. Para mim, o maior exercício de desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento da compreensão, do respeito e da amplitude consciencial. A abertura mental, se livrar de todos os preconceitos. E a partir disso, poderemos ver que todos aqueles que nos procuram são apenas seres humanos em busca da felicidade, em busca do bem-estar. Cada um do seu jeito, cada um com a sua forma, cada um com a sua compreensão. Mas é o que todos buscam. Não é? é. Para ser médium, há que se ter um pouco de humanidade, de generosidade, de compreensão, de empatia. Se colocar no lugar do próximo. E se sempre que alguém parar na sua frente, você se colocar no lugar dele, você será um médium muito melhor. O que não quer dizer que você concorde com as visões, opiniões ou condutas dele, mas coloque-se no lugar dele. O marinheiro pode falar um pouco sobre a influência no aparelho físico no que se refere à mediunidade da falta de sono, da carne vermelha e do sexo? Vamos começar pelo sexo. O sexo é uma troca intensa de energias. Quando não é de uma maneira deturpada, nem viciada, nem negativada, ele nada mais é do que uma intensa troca de energias que tem muito valor, inclusive, para a evolução. Agora, quando você vai entregar-se ao exercício mediúnico, é mais indicado que você esteja apenas com a sua energia e não impregnado da energia do parceiro, que pode ser ótima, mas não é a sua. Porque assim você facilita a comunicação de um ente espiritual que terá que lidar e organizar a sua energia para comunicação e não a sua energia e de mais outros. Só isso. Mas o sexo, ele pode ser virtuoso, ele deve ser enxergado de uma maneira saudável e respeitosa. Com alegria, com saúde, com entendimento, com respeito. Mas pode fazer assim, às vezes assim, tem que fazer 24 horas antes do trabalho espiritual. Cada agrupamento tem a sua regra. E nós respeitamos todas. O que eu posso lhe dizer é que, se eu for trabalhar com o senhor e encontrar só a sua energia, vou ter maior facilidade de comunicação do que se eu encontrar a sua energia e a da sua parceira. Sim. Entendi. Nossa. Isso nós dizemos a todos os médiuns. Claro. É conscientização, né? Sim. Quer um resultado bom, faz isso. E também não pode atrair, às vezes, até outras coisas, outros espíritos. Olha, moço, tudo que nós fazemos atrai outras coisas e outros espíritos. Eu vou te dizer que eu prefiro trabalhar com um médium que tenha, na noite anterior, tido uma conjunção sexual com a sua parceira. De respeito e amor, né? De respeito e amor, do que trabalhar com um médium que tomou seu banho, peço a todos que tomem seus banhos, mas que fez tudo bonitinho, que não fez sexo, não comeu comida pesada, não fez nada, mas falou mal dos outros, se irritou, xingou no trânsito, se desequilibrou vibratoriamente e vem para o trabalho. Se o senhor puder sentar do meu lado e falar, escolhe o médium, eu escolho aquele que está mais equilibrado. Olha.
e que veio feliz da vida apaixonado pela sua paciência. Vou Sim, preferir trabalhar com esse. claro. Dou uma organizada na energia que não é dele e vamos trabalhar. Em vez de ter que mudar completamente o padrão daquele que veio todo lascado. Nossa. Tudo é relativo, moço. Não Aham. podemos ser absolutistas em nada. É. Mas devemos ser realistas em tudo. Ser realistas. Sim. Claro. Bom. Carne vermelha, gordura, coisas muito pesadas e de difícil digestão fazem com que o sangue se concentre para a digestão e esse médium fique pesado, não tenha tanta disponibilidade energética para trabalhar mediunicamente, o que também atrapalha. Então, é preferível que esse médium manere na alimentação. Uhum. Claro. Aqueles que fumam, Ixi. seria ótimo se parassem de fumar, mas aqueles que não querem ou não conseguem, procurem no dia do trabalho fumar menos, para não estarem impregnados para o trabalho espiritual. Mas o ideal seria se não se intoxicassem de tantas substâncias industrializadas, de milhares de substâncias que vocês têm no cigarro. Uhum. Mas nós respeitamos o livre-arbítrio e a opinião de todos e trabalhamos com aquilo que nos é oferecido. Claro que quanto maior a pureza, melhor. Mas muito mais nos vale a pureza de sentimentos, de pensamentos e de mente do que de outras coisas. Mas, ô, seu marinheiro, Um médium é como um copo. um copo? E cortar. Um médium é como um copo. Uhum. Se eu estou tomando suco de uva, mudo de suco de uva para água usando o mesmo copo, como é que vai estar a minha água? Vai estar meio uvada. Meio roxa, meio doce, meio com aspectos de uva. É. Mas lavou, tá limpo. Se lavar, tá limpo. É. O médium é a mesma coisa. O suco de uva é o fundamentalismo e os valores pessoais de cada um. Se você procurar se lavar das suas verdades pessoais para servir com neutralidade a uma comunicação espiritual, ela vai ser muito mais pura. Nossa. Entendi. Então, e pra quem tá ouvindo e diz assim, mas ele fala pra não fumar, só que chega lá, ele mesmo fuma? Quando nós usamos esse elemento, nós estamos usando magisticamente, com conhecimento e com uma propriedade energética, no sentido curativo do tabaco, enquanto erva de poder. Não estamos usando como vício. Olha. Toda erva de poder que foi industrializada e usada sem uma responsabilidade espiritual tornou-se um grande problema na sociedade. Um grande problema? Sim. Que leva muitos a um processo de doença. Você tem a cocaína. A coca é uma folha extremamente curativa e de muitos poderes bioenergéticos. É uma folha especial, é uma erva de poder que, quando profanada, gerou um grande problema social que se tem, o vício da cocaína. Ai. O tabaco, a folha de fumo, é uma erva de poder usada pelos xamãs, que quando foi industrializada e usada como abuso, gerou vício e dor para muitas pessoas. Toda erva de poder é uma erva sagrada que, quando usada num contexto profano, gera desequilíbrios. E a gente ouve dizer também que qualquer tipo de vício que faz mal para o organismo é uma forma de suicídio inconsciente. São escolhas, mais felizes ou menos felizes.
mas pode ser visto dessa forma também. Porque vai abreviando sua estada na Terra. Sim. Uhum. E nem Mas é eu pra não pôr vou ser medo, né? absolutista. Olha lá, nem é pra pôr medo. Não, eu não vou ser É absolutista. pra ser realista também, né? Se você me preferir, você falar, você prefere um médium, fumante, caridoso, generoso, estudioso, com bom padrão vibratório, uma pessoa alegre, uma pessoa que é respeitosa, que não fica se desequilibrando, brigando, se arvorando em dono da verdade, em falso moralista e querendo dizer verdades absolutas por aí, desrespeitando todo mundo, se irritando, brigando, criando encrenca, afinizando vibratoriamente com energias negativadas, mas que é fumante. Ou aquele que não fuma e que faz um preceito perfeito, mas que briga, que arruma encrenca, que é o dono da verdade, que se desequilibra a todo momento. E que faz fofoca. O fumante alegre, É, meu Deus. respeitoso, Uhum. do que o cordeirinho todo negativado. Ixi. Por falar em fofoca, o que o Tudo senhor são acha? escolhas. Nós orientamos as pessoas pelas escolhas melhores, mas respeitamos as de cada um. Agora, algumas coisas, nós temos também o livre-arbítrio de não aceitar. Uhum. Um aparelho Vamos ver. maldoso que faça intrigas, faça fofocas, gere desequilíbrio, gere problemas, e que com isso traga consigo toda uma legião de espíritos negativados pela sua afinidade, eu escolho não trabalhar com ele. Nossa. Tem. Que nós também temos escolha. Vocês têm escolha? Não é obrigado, não? Não. É, tem, assim, coisas também que é fácil fazer, é fácil não fazer, mas também é fácil fazer. Exemplo, fala mal dos outros por trás. Isso também é uma coisa que desagrada o espírito. Esse é um hábito que está muito entranhado na sociedade brasileira Hum. e nós orientamos que se procure cortar esse hábito. Primeiro, porque é deselegante. Segundo, porque cria-se ligações mentais com aquele que está sendo comentado. E muitas vezes você está falando dele, se liga mentalmente a ele e traz o padrão dele para você vibratório, que muitas vezes é negativado também. Pode-se criar desentendimentos, brigas, coisas que não são positivas. Por isso vamos eliminar esse hábito dentro do possível. Cada um na sua medida, mas vamos procurar eliminá-lo. Mas assim, diz assim, vamos buscar eliminá-lo, mas aí a pessoa fala assim, ah, mas a hora que... o senhor tem percebido, eu tenho percebido isso, não sei se eu estou enganado. Que a Vai pessoa, falar, morde a língua. ela, que a pessoa, Percebeu que vai falar, tá falando. Percebeu que tá falando, fica quieto. Fala, opa, é, falei demais. Começa a cortar. Uma hora, se você corta toda hora que faz, uma hora o seu cérebro aprende a não fazer. ela. Ou a fazer cada vez menos até o dia de não fazer. Porque não só isso é um vício feio falar mal dos outros, mas aí a pessoa fala, é como se ela colocasse um cobertor, porque ela está passando num momento de um frio que ela tem na própria alma, uma carência que está querendo compensar ali. Ou Todo seja, mundo que fala mal dos outros está querendo se validar. Quando você não se dá o valor que deveria se dar, você precisa diminuir os outros para que você, onde está, se sinta mais alto. eita. Aquele que está em si não precisa diminuir ninguém, porque ele, do tamanho dele, já se respeita, já se valoriza. Pode até querer alçar outros voos, mas ele se respeita como é e com o que vive e até busca suas coisas. Mas ele não precisa diminuir ninguém para intensificar o brilho que é seu. Claro. E quanto a
a linha que o senhor trabalha assim dos marinheiros em termos de relacionamento com vocês? O que que vocês esperam assim dos médiums para que sempre tenha ali um aparelho apropriado e vocês felizes com a disciplina da gente? Em primeiro lugar, respeito e amor próprio. Respeito pelo trabalho, respeito por nós. Amizade quando possível, porque também somos alegres, gostamos de trocar, gostamos desse convívio com vocês. Mas respeito, dedicação, amizade, estudo. E nós estamos abertos a um contato, a uma troca de informações e de experiências. Oh, graças a Deus. A gente está chegando perto do momento de ouvir sua mensagem final. Só antes, eu gostaria de saber se o senhor tem momento assim de lazer próprio. Todos nós que estamos no mundo espiritual temos as nossas vidas, as nossas experiências. Uhum. Por isso, também temos os nossos momentos de nos encontrarmos, de conversarmos, de estudarmos, de nos distrairmos e trocarmos ideias, encontrarmos os amigos, assim como vocês. Olha. Ô, capitão, o senhor, porque às vezes pessoas estão ouvindo que tem medo de ir na Umbanda, ou tem medo porque tem um irmão que vai, ou um familiar que vai. Quando alguém faz algo ruim com a ajuda dos espíritos, que não é o caso de quem vai na Umbanda, mas vamos citar assim um exemplo. Quando alguém faz algo de ruim com a ajuda dos espíritos, esse mal pode retornar para alguém da família dessa pessoa? Quando você se negativa, você atrai espíritos afins. Ninguém faz algo ruim com a ajuda dos espíritos. A pessoa manifesta algo ruim e com isso ela atrai espíritos afins para fazerem junto dela aquilo que ela manifesta. Na Umbanda, o objetivo não é esse. Na Umbanda, o objetivo é construir um equilíbrio, um entendimento, uma nova visão. Se pode voltar para a família, não é o objetivo que nada volte para a família. Tudo aquilo mostra para você que não é o caminho. Mas às vezes pode acontecer pela proximidade. Se você anda com alguém constantemente desequilibrado, a tendência é você desequilibrar junto. Entendi. Quando alguém está nadando na praia ou navegando no mar, em alto mar, sempre estão ali assistidos pelos marinheiros? Muitas vezes, mas nem sempre. Que não quer dizer que Exu não vai lá no meio do mar, né? O Exu pode ir no meio do mar, o marinheiro vai no meio do mar, mas nem todo tempo vocês têm alguém atrás de vocês. Sim. Não, mas os marinheiros. Assistência também, O marinheiro também vai no meio da cidade, né? obviamente. Ah. Tá certo. Estamos aqui conversando e no meio de uma grande cidade. Claro. Então, esses são pensamentos, às vezes, mais, como dizer assim, limitado, né, em termos de conhecimento. Simplistas. Simplista. No que diz respeito ao espírito. Vocês não são, não tem nada que constranja vocês em termos de andar para onde vocês querem, lugares que vocês querem ir. Nada vai constranger. Não. Claro. O que constrange só é o nível de vibração, né? Tem lugares de vibração elevada que vocês não podem acessar. Assim como tem lugares de vibração densa que a nossa vibração não permite acessar. Não permite. Não permite sem prejuízo para o seu equilíbrio. Sim. Claro. Mas vamos a muitos lugares de vibração mais densa atuar com os nossos processos aquáticos, dissolvendo energias e complexos negativados. Esse é um dos trabalhos que realizamos. Antes de me despedir,
com um grande abraço a todos, eu quero falar rapidamente da importância da compreensão do nosso estado mental e emocional para a nossa integridade física e para a nossa saúde. Todas as doenças, elas são geradas pelos nossos processos mentais, emocionais, pelos acontecimentos. Então vamos procurar viver com alegria e em equilíbrio para que possamos entender melhor isso e ter um padrão vibratório melhor, uma saúde melhor, privilegiando o nosso sistema imunológico e facilitando uma vida com saúde. Se o senhor quiser algum dia, podemos conversar sobre a origem das doenças, como tratá-las, os processos bioenergéticos que tem por trás de cada uma. Mas eu gostaria de deixar principalmente a mensagem. Viva com leveza, com alegria, com comunhão com aqueles que você ama. Procure estar bem e feliz. Isso vai lhe ajudar a ter mais saúde. Nossa, tá certo então, graças a Deus. Fico muito feliz que o senhor tenha aí aceitado falar com a gente nesse trabalho do diálogo com os espíritos, viu? Conte conosco. Então até uma próxima e muito obrigado. Um abraço, amigo. Salve. Salve. Alô? Henrique, Oi, Jefferson. tudo bem? Tudo bem. Como é que está se sentindo agora? Bem, muito bem. Ele Ca- tem uma energia muito gostosa. O Capitão Marinho trabalha com você há quanto tempo? Ah, mais de 10 anos. Você lembra mais ou menos como foi descobrir o nome dele? Como é que foi o começo? Lembro. Foi muito interessante, porque existem até algumas correntes de marinheiro mais conhecidas pelo nome, e eu nunca tinha ouvido falar desse nome, mas esse nome ele deu. E ele vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, principalmente com o aspecto da nossa integridade espiritual, da saúde, da origem das doenças, da gente ter uma compreensão sobre isso, de gerar para a gente um equilíbrio, de fazer a gente entender um pouco, de convidar a gente a uma reflexão nesse sentido. Então, é muito interessante trabalhar com ele, porque ele traz muito isso para o nosso conhecimento, para a nossa vida, para que a gente possa também ajudar outras pessoas. Então, é muito gostoso. Você, como sacerdote e dirigente espiritual de uma casa, como chama a sua casa? É o Templo Umbandista Estrela de Xangô. Como é que você, comparando com linhas de Preto Velho, Caboclo, Baiano, como é que você vê aí o trabalho da linha do marinheiro dentro da Umbanda? É mais uma corrente muito valorosa, uma corrente que tem muito conhecimento, muitas estruturas, muitas coisas positivas para nos trazer, e que aqueles que podem, é uma possibilidade aí muito rica de trabalhar com eles e aprender o conhecimento que esses nossos irmãos da espiritualidade trazem. Coisa boa. Tá certo então, meu querido. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá certo, Jefferson, um abraço, até mais. Tchau, obrigado. Teve Só um... os muito soberbos acham que o seu conhecimento está completo. Saravá os marinheiros! As marujadas. Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa. Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa. Olha lá seu canoeiro, que o mar não é lagoa. Olha lá seu canoeiro, que o mar não é lagoa. Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa. Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa. Olha lá seu canoeiro, que o mar não é lagoa. Olha lá seu canoeiro, que o mar não é lagoa. Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé. Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé. Eu vim
na maresia do mar. E assim eu vou bebendo na maresia do mar. Meu pai bebeu, bebeu e não me deu. Minha mãe bebeu, eu não sei se vai me dar. E assim eu vou bebendo na maresia do mar. E assim eu vou bebendo na maresia do mar. E assim eu vou bebendo na maresia do mar. E assim eu vou bebendo na maresia do mar. Saravá os marinheiros. As marujadas. Teve Só um. os muito soberbos acham que o seu conhecimento está completo. É sábio aquele que vive um dia de cada vez.